pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro módulo aqui do Destravando PJE. E eu acredito que você já esteja familiarizado com o sistema, já saiba de tudo. Por isso que nesse módulo eu separei só os principais macetes, Reuni as principais dicas para facilitar o manuseio do PJE, para facilitar de fato o seu trabalho. Então, nesse módulo aqui realmente tá cheio de dicas, macetes que ninguém conta, que ninguém muitas vezes sabe. E se sabe, realmente não compartilha, mas eu tô aqui para te ensinar os principais macetes do PJE. Então vamos para a aula de principais macetes do PJE. Então vamos lá, a aula de macetes do PJE. E primeiro a gente tá aqui, vocês estão vendo a parte inicial do PJE, espero que vocês já estejam familiarizados. E aqui nas três linhas, o primeiro macete é esse acesso rápido. Vários macetes que eu vou dar aqui foram macetes que eu já falei no decorrer do nosso curso, mas que eu centralizei nessa aula aqui para ficar bem claro. Nessa parte de acesso rápido, vão ter alguns acessos rápidos no PJE. E nessa parte aqui é onde a gente pode acessar qualquer um desses recursos de forma rápida. Por exemplo, eu quero rapidamente me habilitar em um processo, eu não quero ficar clicando em todas as abas. Então eu coloco aqui a habilitação e aí já vai direto para solicitar a habilitação. Então, essa parte de acesso rápido é onde você pode, de fato, acessar aí algum desses recursos de forma rápida. Então, vamos para o painel do advogado e vamos relembrar aquele macete importantíssimo que é o macete das caixinhas. Então, aqui no acervo, a gente vê que tem aí os processos e isso aqui eu vou colocar esse exemplo que é um processo pessoal meu, tá? Que já encerrou, já se arquivou, então não tem bronca nenhuma. É um processo que a gente litigou realmente em causa própria. E três macetezinhos a gente tem aqui de cara. Primeiro, esse acesso rápido também, que aí você pode direto pesquisar o processo. Não precisa aí clicar em nenhuma aba, ficar procurando entre os processos. Aqui você já junta o número do processo e ele já vai direto. E o macete também de copiar número de processo. Geralmente você faz o quê? Você fica assim, né? Tentando copiar ele certinho, sem pegar nada. E aí você copia o número do seu processo. Mas veja que aqui do lado do número do processo tem essa caixinha aqui. E essa caixinha, se você deixar o mouse um pouquinho, ele vai dizer copiar para a área de transferência. Então aqui, só clicando nessa caixinha, você já tem o processo já copiado para a área de transferência. Então, essa é uma dica que quase ninguém sabe. Eu acho bacana fazer isso, porque muitas vezes a gente fica lutando com o mouse para pegar aqui o processo certinho, sem pegar nada, nenhum espaço, nem nada. Então, você clicando aqui, você já fica na sua área de transferência e você copia o número do processo. Então, o outro macetezinho que eu acho importantíssimo, que é o macete das caixas, de você abrir uma caixa, uma pasta, seja o que for, de encerrados. E eu vou fazer mais um aqui, vou simular mais uma vez essa caixinha. Aqui embaixo você tá vendo que já tem aqui uma caixa de encerrados, eu já ensinei isso aqui no curso, mas eu achei importante colocar também aqui, porque você precisa organizar seu PJE, porque senão vão ficar milhões de processos já arquivados, outro que você acabou de distribuir, tudo misturado. Então, essa aba de encerrados é muito importante. Como você faz essa aba? Vamos lá dar um exemplo, né? Então, aqui, nesse maisinho aqui que você tá vendo, você clica e você escreve uma caixa. E aí eu dei aquela dica que você pode ou fazer uma caixa. Não, a caixa de encerrados, na verdade, ela é obrigatória, hein? É pra você realmente organizar os seus processos. Mas aí, se você quiser organizar ainda mais, né? Se você for daqueles signos que é cheio de harmonias, você pode criar várias caixas. E aí você, digamos que você trabalha com direito de família. E aí você quer fazer uma caixa só com seus processos de divórcio. Então você cria a sua caixa, bonitinha, fecha e tem aqui sua caixinha de divórcio. Então todos os seus processos de divórcio você passa para essa caixinha. Como é que eu passo para essa caixinha, Bianca? Você clica aqui nessa partezinha desse quadradinho branco ao lado do número do processo e clica aqui de novo, mover itens selecionados. E aqui você clica aqui e aí você coloca na aba de divórcios e você acabou de mover o seu processo. Então, você pode deixar ele todo organizado
Ou você pode deixar ele todo misturado com relação às demandas, com relação às matérias, mas nunca com relação aos processos encerrados e aos processos ativos. Pega essa dica que quase ninguém faz e deixa o PJT todo bagunçado. E aí, vamos para a próxima dica. Qual é a próxima dica, Bianca? A próxima dica é aquela dica dos assuntos. Então, vamos lá. Vamos simular aqui, colocar qualquer um processo. Vamos simular aí, naquela parte de simular uma distribuição de ação, né? E essa dica é muito importante, por quê? Porque essa sim evita muito o desgaste na hora do protocolo, né? Então ganha muito tempo a gente. Aqui, gente, vou ressaltar mais uma vez. Você pode pesquisar o seu tema, todo o seu assunto tem um código. Então, se você já tem várias ações, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui, de direito marítimo, abandono. Então, se você tem muitas dessas ações, você não precisa estar pesquisando o tempo inteiro. Copie esse código e sempre que você for distribuir essa ação, você pesquisa pelo código e você já vai direto para o seu assunto. Lembrando que assunto não complementar vem primeiro do que assunto complementar. E lembrando mais uma vez outro macetezinho, o nome que vai aparecer lá no seu PJE como assunto é sempre o último. Então sempre vai aparecer abandono. E você sempre tem que se ligar na parte da matéria. Então aqui é direito marítimo, mas muitas vezes vai ter um direito administrativo e você quer consumidor. Então isso muda bastante, porque isso vai direcionar o processo para uma outra comarca, uma outra competência que não é a que você quer. Então sempre se ligar nessa parte da matéria. Se ligar que existem códigos aqui que você pode utilizar para minimizar o seu tempo no trabalho. Você pesquisa pelo código, você também pode pesquisar pelo assunto, mas pelo código é tiro e queda. E sempre lembrar que o que vai aparecer por último é essa parte de abandono, ok? Então essa dica eu acho bem importante. Vamos pular já para a parte das petições, que aqui é aqueles macetezinhos bacanas que eu acho muito importante salientar. Aqui realmente eu estou juntando os principais macetes. Então, vou fazer como eu coloco, petição inicial e documentos anexos. E aí, salvar. E aí, aqui na parte de adicionar documentos, o que a gente pode fazer para minimizar o nosso tempo? A gente pode juntar documentos de uma só vez. Então eu tô selecionando aqui 3 documentos de uma só vez, juntamos aqui os 3 documentos. Isso facilita bastante, você não precisa estar colocando um por um, ok? Você já seleciona seus documentos e se for muitos documentos, eu prefiro que você selecione 3 em 3, 4 em 4, porque o PJE dá um panezinho e você não vai gostar. Então, selecione de 3 em 3, 4 em 4, que vai dar muito bem. E aí já facilita, já economiza tempo e trabalho, né? Então aqui eu gosto sempre de salientar também o seguinte, gente. Sempre que vocês forem juntar documentos no PJE, tentem juntar os documentos em ordem cronológica. Então, sempre petição inicial, procuração, documentos pessoais, declaração. E aí sim, você vai para os documentos de comprovação. E nos documentos de comprovação, eu acho importante também você juntar em ordem cronológica. Digamos que foi um produto não entregue na sua residência, na residência do seu cliente. E aí, o que é que você vai fazer? Você não vai juntar já uma reclamação, você não vai juntar já a reclamação do seu cliente junto com a empresa. Você vai juntar primeiro a compra, a nota fiscal, o comprovante de pagamento, depois alguma reclamação, algum retorno da empresa, tá entendendo? Sempre em ordem cronológica. Facilita o entendimento do juiz, facilita o entendimento de qualquer outro advogado que vai analisar o seu processo, que vai, enfim, contestar eventualmente. Então, sempre juntar em ordem cronológica, tanto os documentos de identificação quanto os documentos de comprovação. Dito isso, vamos para os próximos macetes. Nessas setinhas, vocês já sabem o que? Essas setinhas você tem como mover os seus documentos. Eu quero a ação lá embaixo. Eu quero procuração em segundo plano. Então, você aqui tem como mover seus documentos. Você também tem como mover aqui através desses números. E aí, você troca o número e dá Enter. Eu sugiro que você
faça mover seus documentos na setinha, tá? Como vocês podem ver, aqui mesmo deu erro, porque o PJE, ele não aceita muito essa possibilidade de você trocar por número, mas aí é uma possibilidade. No seu computador pode ser até mais fácil. Aqui sempre dá erro quando eu troco por número assim, mas de toda forma é uma opção que a gente tem, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto. E próximo macetezinho é essa parte de sigiloso. Você quer deixar seu processo sigiloso ou até a sua petição sigilosa aqui. Você escreveu alguma coisa aqui que é sigiloso. Então você tem como colocar nessa parte aqui de sigilo. Aí nessa parte de sigilo tudo fica sigiloso. Mas você só quer um documento específico, que é um documento que está aparecendo em partes íntimas do seu cliente, uma informação, um cartão de crédito que não pode aparecer esses dados, né? Um cartão de crédito ativo, eventualmente. E aí você coloca só no seu documento aqui, nessa parte de sigilo opcional. Então, é importante saber isso. Documentos, como é que eu faço? Petição inicial, eu sempre coloco petição em PDF, procuração. Aqui mesmo já tem a parte de procuração. Documento pessoal, eu sempre coloco como documento de identificação. E se você juntar os seus documentos de comprovação, os seus documentos realmente, suas provas, eu sempre coloco aqui documento de comprovação, nesses documentos que são provas, realmente documentos probatórios. Então, basicamente é isso que você precisa saber aqui nessa parte. Então, sabe mover, juntar vários de uma vez, sempre nomear, sempre colocar para estar aqui, para você poder assinar seus documentos, ok? Outro macete que eu acho importante, vamos aqui nas 3 linhas, processo, pesquisar, processo. Nessa parte aqui eu sempre gosto de salientar bastante, porque esse é um campo que te ajuda muito na prática, vai te ajudar demais. Por quê? Aqui você não só pesquisa um AR válido, como a gente comentou, né? Aqui a gente pesquisa também jurisprudência. Então eu tenho uma ação que, por exemplo, eu tenho uma ação de erro médico que eu preciso saber como é que a segunda vara de Recife está entendendo sobre essas ações de erro médico. E aí eu boto aqui erro médico no assunto. E aí eu quero pesquisar jurisprudências bem assertivas na vara que eu já estou com um processo. E aí eu vou aqui na jurisdição, vou pesquisar Recife, varas. E aí, eu coloco aqui Recife, varas, e aqui no órgão julgador eu pesquiso a vara específica que eu quero saber como é que tá aí a jurisprudência, como é que a jurisprudência tá entendendo nesse assunto. Se você não quiser pesquisar diretamente uma vara específica, você pesquisa aqui o nome da empresa, e aí você vai catando os processos que já tiveram procedência ou que já tiveram improcedência, por que foi improcedente, as demandas que as liminares não foram concedidas, e aí você faz uma pesquisa de jurisprudência dentro do próprio PJE. Aqui é muito importante porque quase ninguém faz isso, e é muito importante fazer essa pesquisa. Então, eu acho importante você utilizar essa parte de pesquisa para você utilizar todos esses recursos que o PJE dá, pesquisar por órgão, por jurisdição, por OAB de algum advogado, por classe judicial, por número de processo, CPF de alguma parte, nome de alguma empresa, nome de alguma parte, ou pelo nome aí do advogado, se você souber dessa empresa que você está procurando. Então essa parte é muito importante. E por fim, eu quero informar também a vocês que tudo que a gente viu aqui estávamos no PJE primeiro grau. Então, mas Bianca, se alguém recorrer, vai ficar aí? Não, gente. Em casos de recurso, o processo sobe para a segunda instância, e aí ele vai para onde? Para o PJE segundo grau. Muita gente não sabe que existe um PJE segundo grau, mas existe. Aqui tudo que a gente viu é PJE primeiro grau. Então, se você vai entrar com agravo, você entra diretamente aqui no PJE do segundo grau, tá? E todos os recursos que são interpostos nos processos do primeiro grau,
eles abrem aí um prazo para contrarrazoar e o processo é remetido ao segundo grau. E aí ele não fica mais aqui disponível. Esse andamento no segundo grau não é feito aqui no primeiro grau, ele é feito aqui no PJE do segundo grau. Então, para você acompanhar um acórdão, para você acompanhar uma decisão, é sempre no PJE de segundo grau que você vai acompanhar. E aí, com o trânsito em julgado, ele volta para o primeiro grau e aí fica acessível. Mas aí, para você sempre acompanhar, é no PJE do segundo grau. Então é isso, gente. Aqui terminamos essa aula sobre os principais macetes pontuais aqui do PJE para te ajudar no teu trabalho, para facilitar o teu trabalho e para evitar que você tenha dor de cabeça com o PJE. Então eu espero que você tenha gostado e um beijo no coração.